causar dano ou tentar causar dano ao corpo, saúde mental, autonomia ou desenvolvimento de alguém numa relação. Relacionamento abusivo. Será que você está ou esteve num relacionamento assim? Será que você conhece alguém que passa por isso? Nós somos do Soteroprosa e hoje vamos falar sobre esse assunto na semana do Dia dos Namorados, sobre alguns nuances da relação amorosa que muitas vezes podem passar despercebidos, mas que podem significar abuso e não devem ser tolerados. Antes de começar, se você caiu aqui de paraquedas, o nosso canal tem vídeos todo domingo. Temos também um portal que tem várias colunas, né? Vários colunistas que escrevem de assuntos variados, se você quiser conhecer. E queria pedir para você dar o seu like, compartilhar esse vídeo, ativar a notificação, porque assim o vídeo vai ser distribuído para mais pessoas. Eu sou Sara Ferraz, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental. Muito obrigada, Sara, por apresentar o vídeo. Eu sou Daiane Tosta, poeta, escritora, professora. Sou também colunista do Soteroprosa. E esse tema é super importante, né? Inclusive, muitas pessoas nem sabem que estão vivendo num relacionamento abusivo. Às vezes só percebem que estão dentro de um relacionamento abusivo depois que conseguem sair dele. Mas eu queria também que você falasse um pouquinho sobre a nossa convidada especial, Sara. Sim, hoje a gente está com uma convidada super especial, Lu Figueiredo, né, que dispensa apresentações. Eu vou pedir para ela falar um pouquinho da formação dela, mas é uma pessoa, né, muito querida e que admiro muito, tanto profissionalmente como pessoa. Lu, fala um pouquinho da sua formação para a gente. Daiane, Sara, obrigada, né, pelo convite antecipadamente. Eu sempre digo que a gente só chama quem a gente gosta, né? Então, toda vez que alguém me chama para algo, eu imagino que é por uma questão afetiva. Então, meu nome é Lu Figueiredo, eu sou psicóloga de formação, sou mestre e doutora em família e sociedade contemporânea, nas temáticas mais específicas em gênero e saúde mental, né? Então, pensar o sofrimento psíquico e a existência dele no que tange, né, a saúde mental de uma maneira ampla. Estudando essas temáticas, a gente se depara com uma questão que é macro na sociedade, né, que é a convivência em sociedade, e essa convivência de forma mais intensa na família, né? Nesses estudos relacionados à família, a gente chega nas questões relacionadas ao casal, né? Seja o casal de namorado, seja o casal em constituição de matrimônio, seja o casal em configuração de poliamor, né? Seja o casal nas configurações homoafetivas. Então, a gente tem aí um diverso leque, né? Para falar das relações afetivas, também dessa relação de afeto e de convivência física mais próxima, né? Que é o relacionamento de casal. Um em especial, que é o gaslighting, né? Que é uma expressão inglesa que fala de uma situação quando o parceiro ou parceira, enfim, ele tenta, de alguma forma, pôr a dúvida, né, no parceiro. Né? Então, ele coloca uma situação como se a pessoa fosse duvidando do que ela está pensando, de certos fatos. Então, aí, aquelas falas assim, você está louca, tá exagerando, dramática, né? Estou colocando assim na questão feminina, porque normalmente, né, é muito mais pro lado do masculino fazer isso. Então, a vítima acaba começando a duvidar se é aquilo mesmo que ela está pensando ou não. Né? Não, eu não falei isso. Então, existe sim um predomínio, né, dessa configuração de relação. Então, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, né, e o marido e a mulher, né? Então, é minha mulher, mas você não vê nenhuma mulher dizer assim, ele é meu homem, ele é meu namorado, ele é meu noivo, ele é meu esposo. Mas até a expressão minha mulher, ela também tem a ver com esse contexto de posse, né? Então, se você tem um objeto, o objeto é seu, logo você configura esse objeto da maneira que você quiser. Então, essa condição de objetificação, por exemplo, ela existe desde que existem essas relações, né? A gente tem aí muitos teóricos na área da história, na área da psicologia, da sociologia, que contam essa história. Então, são essas pequenas passagens
que talvez hoje, né, a nossa geração aqui, possivelmente a geração de pessoas que estão assistindo a gente, mas a gente também sabe que muitas vezes o alcance hoje da tecnologia chega para pessoas já com um pouco mais de idade, aí a partir dos 50 anos, 60, 70, que talvez consigam lembrar lá da sua história, do início do namoro, da época do noivado, porque os namoros eram muito curtos também, de, poxa, isso já acontecia comigo. Mas não existia essa possibilidade de falar e nem se tinha tanta consciência. Bom, hoje temos aí, né, a comunicação digital, o conhecimento dos direitos, né, uma maior possibilidade de espaço de se falar que está sofrendo, de se falar que sofre algum tipo de violência. E ainda assim, é uma queixa que a gente acaba escutando mais no consultório, ou seja, mesmo sendo permitido, mesmo tendo espaço e tendo uma proteção legal, essa ainda fala do espaço privado do consultório, né? E é interessante porque muitas vezes a gente pontua algumas situações, né, de escuta para pacientes e elas, não é bem assim, não. Tem Quer muitas dizer, a vezes que gente a vem mulher não desenhando esse enxerga. cenário, né? Eu me lembro agora de 3 situações que são relativamente recentes, né? Onde uma das figuras ali, né, masculina do relacionamento dizia: você é bipolar, você tem que procurar uma psiquiatra, você tem que procurar uma psicóloga, porque você tem problema na Que, cabeça. que E tem a essa ver com a expressão, situação do gaslight, problema né? na Que eu estava falando. cabeça, é exatamente desse contexto histórico, né? Quando Sim. a mulher opinava, né, antigamente, o que a sociedade dizia a ela? Você tá doida, porque você não entende nada de política, você não entende nada de educação, você entende de panela e de tanque de roupa, então você pode opinar nisso. Exato. Então a Exato. gente veja que a expressão tá louca é a mesma, né? Se a gente pegar a loucura, ela é um fenômeno social, ela não é um transtorno mental, por exemplo. Então a Não fala é é sempre em cima da feminino, louca e da doida. E do não é feminino, você estereotipo do não vê, feminino. É, sim, e você não vê ninguém chamar o homem de louco, você tá doido, diz assim, você tá equivocado. É, Tá equivocado, né? é. As historiadoras mulheres, a gente tem a Michelle Perrault mesmo, que tem uma configuração enorme de livros, né, sobre a história das mulheres no século XV, século XVI, século XVII, e essa expressão, ela é a mesma até hoje. Então, se, por exemplo, né, hoje aqui a gente está, né, num relacionamento, e aí o parceiro, a gente emite uma determinada opinião, ou a gente se posiciona de uma forma, ou a gente até traz uma lembrança. Poxa, a gente tinha combinado, né, de fazer uma viagem e tal, assim, que fosse, assim, passar a pandemia. Aí vamos supor que passa a pandemia daqui a uns 6 meses, um ano, não sei. Poxa, vamos fazer aquela viagem que a gente combinou, né, quando a gente estava ali naquele momento de pandemia, ressignificando a relação. Que viagem? Que viagem que a gente falou que ia fazer? Aí, a coisa é tão sutil, e por isso que é uma configuração de abuso psicológico também delicada, porque as outras violências, elas acabam sendo mais expressivas do ponto de Sim, vista da compreensão, né, e da concretude. Ainda assim, algumas são delicadas, mas essa é porque gera na mulher, é como se houvesse, por exemplo, uma alteração de percepção da realidade, sim. né? A pessoa começa a dizer, não, a gente não falou que ia viajar, a gente não falou que estava se ressignificando a relação. A gente não fez planos para depois da pandemia. E é como se naquela hora que ela escutasse aquela voz, é como se ela voltasse, né, para o próprio pensamento, o curso do pensamento, o conteúdo do pensamento, e ela questionasse: será que não teve mesmo isso? E eu a que. pessoa começa a Foi o lidar estresse da pandemia. Foi o estresse da pandemia que me deixou afetada. Foi os hormônios, né? Estava na É. TPM, porque ainda é toda uma sutileza. É muito delicado e é contínuo. Ou seja, não acontece uma vez, duas, ou seja, isso é feito de maneira contínua, que a pessoa, poxa, ele disse que a gente não ia fazer uma viagem. Aí daqui a pouco é uma outra situação. Não, mas ele também disse que eu não entendo nada disso. Mas eu estudei, né? Então, assim, eu entendo de E família, aí né? vai para o Eu entendo lado de do abuso psicologia. intelectual, né, Lu? Vai para o lado do Que é abuso muito intelectual perto, que eu ia trazer muito também, perto. é que muito é isso, assim, sutil, por mais que... diga, Dai. é isso, é muito sutil, a pessoa começa a duvidar de si mesma por causa da opinião do outro, né? E é interessante que uma pessoa que sofre, que está numa relação tóxica, o parceiro, ele não é tóxico 100% o tempo inteiro. Em algum momento ele é carinhoso, em algum momento ele é fofo, ele é um parceiro Não, legal.
E isso faz com O melhor companheiro do mundo. às vezes ele tem uma situação, né, de opressão, de humilhar aquela pessoa, de subjugar ela, e aí depois ele traz flores, chocolates. Então, por isso que identificar, reconhecer, descobrir que está vivendo uma relação tóxica é, é muito difícil, né? Até que a pessoa tome consciência e encare aquilo ali como um relacionamento abusivo, demora um tempo, porque a pessoa ela é multifacetada, né? O par daquela pessoa, né? Então, isso faz com que ela não necessariamente perceba, se dê conta que está vivendo isso. E aí, eu queria falar um pouquinho também sobre a influência que a gente tem dos nossos pais, o contexto da nossa criação, né? Um pouquinho atrás aí, da nossa infância, desde a nossa infância. Porque nós somos criadas numa sociedade patriarcal que a voz masculina é sempre o que dá a tônica, né? E aí as crianças acabam, as crianças, principalmente meninas, acabam vendo na figura paterna a figura de autoridade. E aí eu queria trazer para vocês a experiência que eu tive lendo esse livro aqui, ó. É um livro de uma amiga, se chama Pai, Não Grite com a Sua Filha. É um livro muito interessante que fala, é uma carta, né, o gênero textual, ela escreve em formato de carta para o pai, para entregar para ele no Dia dos Pais. E nessa carta ela conta sobre um relacionamento abusivo que ela teve com um namorado. E ela fala também como que a infância dela inteira preparou ela para ela aceitar os abusos que ela vivia do namorado, com o namorado. Então, assim, é super interessante quando a gente para pensar que nós fomos criadas para silenciar, para aceitar situações abusivas. E é isso que eu acredito que dificulta um pouco mais a percepção da pessoa sobre ela estar vivendo um relacionamento abusivo. Então, assim, é uma leitura assim, genial, muito importante. Inclusive, o prefácio do livro é uma resposta do pai. Né? Ele leu a carta, respondeu, né? Ele se colocou numa posição, né? Se percebeu no relacionamento, né? De sempre ser aquela figura que silencia, que passa a responsabilidade de punir, de educar as filhas para a mãe, mas ao mesmo tempo também oprime a mãe, silencia a mãe. E aí, no momento que ele tem que ser pai, ele passa essa responsabilidade para a mãe. Então, assim, sempre a gente está lidando com uma masculinidade muito frágil, que não consegue exercer o seu ser no mundo sem silenciar ou sem oprimir ou sem demonstrar algum tipo de violência. E aí, sempre que esse masculino frágil é questionado, ele acaba dizendo que o outro é burro, a outra é burra, né? A sua companheira é burra, é inferior, não sabe, não entende. E muitas vezes, mesmo que a mulher seja super bem sucedida, né, sei lá, que seja mestre, que seja doutora, enfim, super bem sucedida na área dela, às vezes isso intimida o homem, né, e aí vem essas falas que você disse, daí que Lu também relacionou aí. Ah, você não sabe de nada, né, querendo impor a forma de pensar dele. Mesmo a mulher, às vezes até assuntos que a mulher é especialista. Domina mais, exatamente. E gera, e aí vai gerar, inclusive, assim, mas será que ele não está vendo, né? E mesmo quando a mulher questiona, assim, pô, será que ele não está vendo que o que ele fala não tem o menor sentido? Mas essa forma é tão sutil, e aí a gente carrega, se a gente falar, né, no coletivo de mulheres, a gente carrega esse mundo das mulheres aí, né? As mulheres que foram antes, as mulheres que vieram antes de nós, porque elas também construíram a história para a gente estar aqui hoje. E a gente conhece essas histórias desse lugar que muitas vezes o que é que a gente ouvia e ainda algumas mulheres ouvem não discuta não, ele sabe, com jeitinho você vai levando,
Só que aí é aquela coisa, né? A política da boa convivência, que os casais muitas vezes fazem acordos simbólicos, né? Não são acordos verbais, né? Que é uma coisa que eu trabalho muito com os casais na terapia. A gente não pode viver à base de acordo simbólico. Tem que fazer acordo simbólico em menor grau e fazer mais acordo falado, né? Tem que ser um acordo verbal para que se entenda. Senão você fica naquela ideia, mas eu acho que eu entendi assim, eu acho que eu quis dizer e ele entendeu. Não, você acha que ele entendeu? Pergunte, entendeu? E peça para repetir, que aí fica mais claro, né? E a gente evita aí uma série de desgaste. Então, a gente ouve nesse imaginário de mulheres situações de conselhos, né, de outras mulheres, de dizer, não discuta não, faça de conta que ele manda, deixe, vai passar, você vai ver que você vai saber levar direitinho. E aí, o que é que acontece? A violência, ela é causada exatamente pela repetição, né? É a repetição da violência que gera um quadro de sofrimento e que gera um quadro de sentimento de incapacidade, né? De valorizar, baixa autoestima, porque você não consegue se apreciar. Quer dizer, por mais que você seja, sei lá, uma engenheira, uma médica, uma fisioterapeuta, uma vendedora, uma empreendedora, né? Porque a gente pode pensar em diversos espaços de trabalho, não só aqueles do título acadêmico, por exemplo, mas as pessoas constroem o seu conhecimento do cotidiano no senso comum, né? Tem pessoas com um grau de escolarização, não chegou à universidade, mas elas têm um conhecimento de causa daquilo que fazem e podem ter as suas opiniões e deve ser. Quer dizer, até se a família tem uma boa convivência, ou se essa família é considerada a família adequada da sociedade, a figura masculina ainda tem esse lugar da valorização, né? O que é muito contraditório, porque no Brasil, por exemplo, se não me engano, as nossas estatísticas são aí em termos de 53, 56% dos domicílios no Brasil que são chefiados por mulheres. Então, eu digo logo assim, olha, então todas as famílias no Brasil são desestruturadas, porque os pais, ó, saem de casa, né? Isso não é uma realidade. Então, são discursos que a gente repete sem perceber o quanto de preconceito tem num discurso desse, o quanto de desfavorecimento a essas mulheres que conseguem sustentar os seus filhos, colocar os filhos na escola, que fazem mesmo aquele sacrifício. Aí a gente volta para também um outro elemento, que é também que dá a possibilidade de entender por que muitas mulheres acabam ficando no ciclo da violência. Porque ela é responsável pela cria, ela é responsável por dar o caminho, por tornar essa pessoa. Tem uma expressão que é muito comum que as mães falam, que é o seguinte: ele deu certo na vida. Porque se a criação dos filhos deu certo, a mãe, ela não fez mais do que obrigação. Se deu errado, a culpa é da mãe. Cadê a mãe desse menino? Estava onde? Ninguém pergunta pelo pai, gente. Quando a gente vê um pai levando a criança na escola, o que a gente diz? Olha ali que pai lindo, que pai maravilhoso. Olha como esse pai participa. Ave Maria, como eu queria um pai desse lá em casa, né? E aí, cadê? E aí, cadê a figura? A consciência de que você está vivendo uma relação tóxica é super importante para você conseguir superar isso, né? Passa muito pelo autoconhecimento, pelo saber de si, saber do outro e saber sobre qual a responsabilidade de cada um numa relação. Então, esse autoconhecimento é super importante para que a pessoa perceba que ela está vivendo uma violência, que ela está vivendo uma relação não saudável para o seu psíquico, né? Então, assim, cabe muito a pessoa analisar o tempo inteiro esse relacionamento para justamente conseguir colocar limites no outro, né? Falar não, se mobilizar ou até mesmo romper com esse ciclo vicioso. Né? E aí, como o Dai estava falando, né, para a gente finalizar, é ficar atento a isso, porque podem trazer muitos efeitos, né, como depressão, ansiedade, ideação suicida, até doenças cardiovasculares. E tem muito pano para manga para a gente falar desse assunto ainda, mas vamos finalizando por aqui. E eu queria agradecer a você, Lu, por ter aceitado o nosso convite, e a Dai também, pelas falas tão importantes aqui, certo? E é isso. Foi um prazer. Me chama mais vezes que eu volto. Foi um prazer dividir esse pequeno espaço aqui com vocês, mas eu acho que essa troca, né? Mesmo que breve, elas já são trocas que dão aí potência para aquele público que a gente alcança nesse momento. Verdade. E é isso. Obrigada por Deixa assistir seu esse like. vídeo. Isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e acompanhar nossos vídeos no dia de domingo.